Vocês já pararam para pensar sobre o quanto a gente explica a história do Brasil e a história de diversas outras cidades brasileiras através da ótica da Igreja Católica? Aliás, não somente pela ótica da Igreja Católica. É como se a história do Brasil ela só começasse assim que os portugueses em 1500 aportaram em terras brasileiras, que na verdade nem tinha esse nome de Brasil. Pindorama, Terra dos Papagaios, enfim, eram outros nomes e não esse que eles tinham colocado. Nessa pintura do Vitor Meirelles eu posso observar que ele coloca o catolicismo como o centro da importância. Os indígenas eles tomam uma proporção mais coadjuvante e eles também são colocados como pessoas homogêneas, como se todos eles, os mais de 5 milhões de indígenas que havia no Brasil, fossem todos iguais. Esses indígenas que eram quase totalizados em 5 milhões aqui no Brasil, de várias etnias diferentes, com hábitos diferentes, vão sofrer um verdadeiro genocídio, ou pelas armas, ou pelo aço das espadas, ou pelos germes trazidos pelas doenças. Até hoje os povos indígenas sofrem ou por preconceito ou pelas pessoas criarem estereótipos em cima dos indígenas, como se, por exemplo, o indígena só pudesse viver na tribo, nu, da maneira com que seus antepassados vivessem. Se o indígena está na faculdade, ele sofre preconceito. Se ele está com celular, ele sofre preconceito. Ele sofre também para ter uma representatividade, tanto que na televisão a gente quase não vê representantes indígenas, por exemplo, não só na televisão, mas em cenários midiáticos. Ele sofre quando ele luta pelos direitos dos seus ancestrais. Ele sofre se ele exige do governo a demarcação de terras indígenas. Ele sofre se o agronegócio vai para as terras deles e eles querem defender as suas terras. O indígena preguiçoso, ele tá ali, ele tá atrapalhando o progresso como pode. Muitos políticos, inclusive, falam sobre isso, que indígena é atraso. Ano passado eu fui a Paraty e me deparei com essa cena. Eram crianças indígenas que estavam de manhã cedo trabalhando, fazendo apresentações para tentar lucrar uma graninha. Fui passear, voltei pro mesmo lugar, à noite, e eles continuaram lá, eles estavam lá desde a manhã. Essa cena me deixou muito triste porque eles estavam muito maltratados. No dia seguinte eu fui almoçar no restaurante em Trindade. E almoçando, comecei a conversar com o dono do restaurante e falei que eu estava sentindo pena dessas crianças, porque elas estavam trabalhando ali há muito tempo e não era justo. A criança tem que estar ou sendo educada, ou na escola, ou brincando. E aí ele falou pra mim que eles tinham escolhido o destino deles, que eles mereciam estar ali porque o karma todos nós escolhemos. A gente vem pra essa vida porque a gente recebe o que a gente dá. O cara falou isso. Depois disso, o cara teve a ousadia de dizer que eu não poderia ter pena de indígena porque eles são ricos. E ele conhece um que anda de Hilux. E aí, imediatamente eu falei pra ele, cara, então você tá generalizando uma pessoa que provavelmente é corrupta com as crianças que eu vi, com a maioria dos indígenas que sofrem perseguição, sobretudo do agronegócio. É isso? Aí ele saiu e não voltou mais a falar comigo, não sei porquê. Será que essas crianças indígenas tiveram as mesmas possibilidades que outras crianças que estão estudando, que estão bem, têm? Que você conhece, por exemplo? Isso nos torna pessoas reflexivas e nos faz sair da nossa bolha que a gente vive, que a gente acha que todo mundo tem os mesmos direitos. Gente, vamos refletir sobre a construção da história do Brasil. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu indico a vocês esse livro incrível que é um clássico, Armas, Germes e Aço. Ele explica sobre como os europeus foram dizimando essas populações autóctones e originárias nas Américas. É uma boa leitura e eu indico a vocês. É isso, queridas e queridos, que a gente reflita mais sobre a construção da história do Brasil, sobre o que contaram da nossa história e que a gente possa olhar de um outro viés sobre as populações que foram desfavorecidas com o processo de colonização. É isso, beijos, até breve e como sempre, compartilhar é muito bom.